Organização Mundial do Comércio e casos emblemáticos. A Organização Mundial do Comércio foi criada em 1995. É uma instituição inovadora nas relações internacionais, pois ela difere dos comitês das Nações Unidas, difere dos organismos internacionais como o Fundo Monetário Internacional, que é o FMI, e o Banco Mundial, BM, que são coordenados por um grupo de diretores. A OMC é uma organização que possui personalidade jurídica e constituída por membros. A elevação dos níveis de vida, o pleno emprego, a expansão da produção e do comércio de bens e serviços, a produção do meio ambiente, o uso ótimo dos recursos naturais em níveis sustentáveis e a necessidade de realizar esforços positivos para assegurar uma participação mais efetiva dos países em desenvolvimento no comércio internacional constituem os objetivos primordiais da OMC. Esse organismo tem como atribuição administrar a implantação e operação de acordos comerciais multilaterais que moldam um novo sistema de comércio internacional, servir de foro para as negociações multilaterais, administrar todo um sistema de regras e procedimentos relativos à solução de controvérsias, administrar o mecanismo de revisão de políticas comerciais, o qual, através de revisões periódicas das políticas de comércio exterior dos membros, busca dar transparência ao sistema multilateral de comércio. Entretanto, uma de suas funções merece especial destaque: funcionar como tribunal para os conflitos do comércio internacional, por intermédio do órgão de solução de controvérsias, no qual os conflitos são resolvidos por meio de consultas entre os membros e as decisões são tomadas por um painel de especialistas e por um órgão de apelação. Antes da OMC, a solução de conflitos não dispunha de uma cláusula de obrigatoriedade de cumprimento, capaz de impor as decisões tomadas pelo órgão de julgamento. E a estratégia usual era dos perdedores bloquear o consenso para implementar as decisões tomadas pelos participantes do painel. E as negociações no âmbito da OMC seguirão o princípio do compromisso único, que obriga todos os membros a concordarem com todos os temas negociados e impede que os países escolham apenas os acordos de seus interesses. Os membros da OMC têm plena consciência da necessidade de observar as regras multilaterais de comércio. Não se pode descartar a possibilidade de essas normas virem a ser descumpridas. Frente às alegações de violação das regras que integram seu acervo normativo, a OMC dotou-se de um sistema de solução de controvérsias sofisticado, apto a decidir, com base em dispositivos jurídicos, conflitos entre os membros da organização e, quando cabível, autorizar retaliações pelo descumprimento de suas decisões. Alguns casos vencidos pelo Brasil se tornaram emblemáticos pelo grande impacto que exerceram sobre o comércio internacional, a exemplo dos dois contenciosos iniciados no mesmo dia em 2002, contra o subsídio dos Estados Unidos ao algodão e da União Europeia ao açúcar. Entre os mais destacados contenciosos vencidos pelo Brasil na OMC, merece menção o questionamento pela União Europeia da proibição brasileira de importação de pneus usados e reformados. Nessa disputa, cuja defesa mobilizou a sociedade civil e grande número de atores estatais, o país conseguiu fazer prevalecer na OMC princípio ambiental ante interesses puramente comerciais, evitando assim tornar-se o depósito final de toneladas de resíduos de borracha vulcanizada produzida e utilizada em países desenvolvidos. Ao apresentar perante o STF medida judicial bem-sucedida destinada a impedir a importação desses resíduos, o governo brasileiro demonstrou não só seu comprometimento com os princípios constitucionais relativos à proteção do meio ambiente e da saúde humana, mas igualmente com o cumprimento das decisões emanadas do sistema multilateral de comércio. O recurso ao mecanismo de solução de controvérsias da OMC teve o efeito positivo de tornar mais conhecidas interna e externamente as ações do Ministério das Relações Exteriores na defesa dos interesses econômicos comerciais brasileiros. Ao captar a atenção da mídia nacional e internacional,
a atuação do Brasil no mecanismo de solução de controvérsias da OMC tornou o Itamaraty mais próximo sob um novo ângulo do setor privado da sociedade civil em geral. O Itamaraty continuará a valer-se nesse importante foro equilibrador das forças de poder, e sempre em prol de interesses brasileiros, cada vez mais numerosos e diversificados, dos valiosos instrumentos que lhe oferece o direito. Minha referência bibliográfica foi do Palácio do Itamaraty, em Brasília.